está dentro de cada um de nós. Então, é preciso buscar essas respostas dentro de nós e não fora de nós. Tudo que vier de fora são respostas prontas. E talvez elas não se encaixem nos nossos valores e nas nossas convicções. Então, quando a gente começa a raciocinar nas respostas que a gente tem do externo, do exterior, a gente, raciocinando sobre elas, a gente vai construindo a nossa. E esse é o caminho. Então, todas as respostas de fora são meios, são caminhos para uma construção individual. A minha questão era a criação. Cada um fazendo individualmente, a gente tem a mudança coletiva. De novo, assiste a palestra, porque tudo isso que eu estou falando está explicado de uma forma lá muito didática, muito simples. É mais fácil de visualizar. Tá, inclusive, visual. O negócio está visual ali. Tá bom, obrigado. Sabe quando a gente... Às vezes a gente precisa, né, desenhar. E tá ali, tá desenhado. Ficou legal. Verdade. Do que vocês estão falando? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, gente linda. Boa tarde. Acho que era mais fácil, então, por Deus ter feito a gente já perfeitinho, né, Alexandre? Seria melhor já, assim, e a gente fosse os bonequinhos que ele fosse. Mas não é, ele criou a gente, por ele ser bom e justo, criou a gente simples e ignorante com o nosso livre-arbítrio. Então, na verdade, tudo isso são escolhas das pessoas. A gente já pensou e falou disso, né? Qual seria a sensação de ser criado perfeito? O que a gente sentiria? Frustração, né? Uma baita frustração. A gente não sentiria absolutamente nada. Tédio. Qual a tédio, é. Não, eu acho que a gente teria outro nível, por isso que a gente está aqui. A gente está no Game 1, entendeu? Não, a gente tem Game 2, Game 3. Imagina Deus criando tudo e todos perfeitos. Qual o objetivo da criação? Qual seria o objetivo? A perfeição, tá legal. E qual seria a nossa sensação? Nenhuma, né? Porque você não teria nenhuma comparação com... Exatamente. Você pode falar assim, a gente seria criado feliz. Por que feliz se a gente não saberia o que é tristeza? Pois é. Você tem que ter uma comparação. Seria criado amor puro. Por que amor puro se a gente não teria referência do ódio? Ou seja, não faz sentido. Que é a lição de hoje, né? Acho que até a Adri estava falando, né? Que é o que eu vou fazer, mas assim, é a lição de hoje, né? Para a gente poder ter a noção do que é bom e ruim, a gente tem que saber o que é a dor e o que não é ter dor, o que é a felicidade, né? Então, enfim. Acho que é por aí. Então pode começar a prece, Renatinho. Tá bom. Então vamos calmando primeiro os nossos pensamentos, tranquilizando nossos corações, pedindo que os nossos mentores nos inspirem, permitam que a gente possa estar aberto aos novos conhecimentos, a conhecimentos já antigos que a gente recorde, e que o dia de hoje seja bem produtivo no nosso estudo. Que assim seja. Posso emendar? Tá. Então, a lição de hoje é o 28, né, do bom ladrão, que é isso que a gente já está discutindo, né? Então, eu só vou fazer um resumo do texto para a gente contextualizar. Então, tem duas etapas esse texto. A primeira etapa está Jesus e os discípulos, no dia da ceia, né, antes dele ser preso, conversando com os discípulos e discutindo a fé. O que é a fé? Né? Onde ela se basa a fé? Na verdade, Jesus está em meditação, tranquilo, e os discípulos estão tentando, na verdade, um convencer o outro de qual é a visão de fé deles. Né? Eles não estão numa discussão talvez saudável, que é mais ou menos o que põe o texto, né? Onde um fala, o outro complementa e vai se moldando uma ideia. Não, é a minha correta, não é a minha correta. Então, essa que dá a entender o texto, né?
E a segunda etapa do texto é durante a crucificação. Então, depois de toda essa discussão, já vou voltar nessa primeira etapa, é a crucificação, onde Tomé vai acompanhando Jesus na crucificação, mas meio que escondido, disfarçado, quer dizer, para que ninguém o reconhecesse ali, né? E também observando e também tomando consciência do que seria a fé, né? Ele vai refletindo sobre isso. Então, um resumo bem curto do texto é isso, né? Então, acho que agora a gente pode aprofundar melhor, né? Então, na primeira parte, eu anotei um monte de coisa, porque eu fiz várias pontos sobre o assunto da fé, né? Porque a primeira coisa que eu olhei ali, falei assim, bom, por que eu discutiria a fé estando com Jesus, né? O tempo que eles passaram com Jesus, os 3 anos, e eles ainda estavam discutindo o que é ter fé em Deus, né? O que é acreditar em algo, né? Ou simplesmente aceitar algo, né? E aí eu fui pesquisar, enfim, em vários lugares, e comecei desde o dicionário, assim, qual é o conceito que a gente tem de fé, né? Então, aí no dicionário diz assim, é estado ou atitude de quem acredita ou tem esperança em algo. Então, essa é uma definição. Aí eu fiquei pensando, falei, poxa, mas não é só acreditar ou ter esperança, né, que a gente tem fé. A gente tem que ter ação, porque sem ação, nada vale, né? Então, aí volta o texto, porque na parte do texto aí a gente tem que Levi, peraí que eu anotei para não falar besteira, falava que só as pessoas cultas, né, podiam ter fé. Só quem tivesse conhecimento, fosse estudado, enfim. Né? Tiago menor, dizia que era só a vontade. Então, bastava confiar e tá pronto. Eu tenho vontade, isso é já ter fé. Né? E aí, nessa discussão, eles perguntam para Jesus o que ele achava disso, né? E aí Jesus responde que fé pertence aos que trabalham e confiam. Ou seja, a gente tem que ter 2 coisas básicas, né? A primeira é a ação, as nossas atitudes, o que a gente faz para ter fé, né? Então, eu simplesmente ponho tudo que me acontece nas mãos de Deus, ou eu tomo isso como as minhas ações e que isso causam consequências, ou seja, a lei de ação e reação em movimento, né? E a partir disso, eu confio que Deus está proporcionando as melhores situações na minha vida, sejam elas boas ou ruins, para que eu possa evoluir e crescer, né? Então, eu acho que, assim, essa pequena frase, né, que Jesus coloca ali, foi, assim, tão objetiva, né, direta, assim, presta atenção no que você está fazendo no seu dia a dia, né? Você realmente confia em Deus ou você está simplesmente vivendo e achando que ele vai fazer? É o que a gente estava falando no começo aqui, né? Ele vai fazer tudo mágico, a sua vida vai ser feliz, você não tem comparação nenhuma, né? Como é que eu sei que eu tenho dor? Porque eu fico doente, né? E eu achar que com esse corpo físico eu nunca vou ficar doente, vou passar a vida inteira, foi acho que até um exemplo que o Cássio deu no coisa falando de coragem, né? Quer dizer, eu vou passar o tempo inteiro sem ficar doente, não vou ter uma gripe, como é que eu vou comparar que meu corpo dói, né? Então, isso também e aí causa desequilíbrio de onde, quer dizer, vem toda essa bagagem que a gente traz da doutrina, né? Eu acho que cai muito bem nesse texto. Aí eu fiquei, como eu sou meio neurótica, né, de estudo, eu fui lá no Kardec, pois é, né? E aí a gente, enfim, vendo Kardec, ele fala lá no começo, né, ele pergunta assim, peraí, deixa eu só abrir aqui. Não vou falar nenhuma besteira de novo. É na pergunta número 4 que ele fala sobre a lei de adoração a Deus, né? Ele fala onde se pode encontrar provas da existência de Deus, que tem a ver com a fé, né? Quer dizer, eu preciso de provas da existência de Deus, né, para ter fé, né? E aí, enfim, os espíritos respondem, é uma resposta bem comprida, mas eu vou ler lá o finalzinho que eu acho que resume bem, que é: para crer-se em Deus, basta que se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Portanto, tudo que acontece com a gente tem uma causa única, né? Essa causa é Deus. Seja ela boa ou ruim, ou seja, eu não quero isso para mim. Ok, eu sei, também não quero ficar doente. Eu não quero ter problemas financeiros, ninguém quer, né? Mas acontecem na vida da gente por alguma razão. E é isso que Jesus vinha tentando mostrar para os discípulos nessa reunião.
Bom, depois, durante a crucificação, e aí eu achei assim, eu até me emocionei muito lendo o texto, porque é uma descrição tão humana, né, dos sentimentos, assim, que o Tomé vai vendo Jesus segurando a cruz, colocando a coroa, sendo crucificado, pregado nas cruzes, é uma descrição tão dolorosa, sabe, assim, fisicamente, assim, eu pude sentir essa dor, eu não sei se foi muita empatia, mas, enfim, eu acho que ele toma contato, quer dizer, ele precisou deste contato físico, até a gente se colocar nessa mesma posição, né, de Tomé, que muitas vezes a gente precisa ver para crer, né, para ele poder modificar os sentimentos dele e entender o que era a fé, né, porque ele questionava as mesmas coisas que você estava falando, Claudete, agora no começo, quer dizer, por que Deus, esse é o filho predileto dele, ele tem tudo que ele pedir para o pai, e ele vai passar por essa dor horrorosa, as pessoas estão apedrejando, cuspindo nele, dando gargalhada, e muitos de nós, inclusive eu também penso isso, né, no texto, você está entendendo essa situação, negamos esse homem no momento que ele mais precisava. Quer dizer, por que Deus não faz uma mágica e tira ele daqui, né? E ele olhava para Jesus, e Jesus, naquele momento, um olhar tranquilo, ainda confortando os ladrões que estavam ao lado dele, né, passando essa serenidade da confiança em Deus, que o que ele tinha que passar tinha um motivo, né, e uma razão muito maior, talvez, do que ele como homem, né, espírito encarnado ali, não tirando a elevação dele, mas, assim, naquele momento ele representaria, né. Então, eu acho que... E aí ele fala... Um dos ladrões, né, pede para ele, olha, lembre-se de mim quando no seu reino, né? Quer dizer, e ele fala para Tomé, e aí a gente pode pensar que até pode ser por desdobramento ou por dupla vista, né? Quer dizer, ele vê Jesus, depois, primeiro ele vê toda a população que Jesus curou, os sábios do templo que negaram a Jesus, quer dizer, ele consegue ter essa visão, né? De todo mundo que estava renegando este homem, este reino, vamos por assim, dos céus, né, e Jesus do lado dele, dizendo a última frase, né, que é do texto, que marca muito, né, que a gente, eu acho que até vou ler, porque eu acho que é bem bonita a frase, eu acho que ele repete 2 vezes, né, a primeira ele diz no jantar, né, na despedida dos apóstolos, e depois durante a cruz, e ele fala, vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Por quê? Porque esse homem, né, mesmo sendo um ladrão, aos nossos olhos vistos, ele confiava que aquilo que estava acontecendo com ele tinha uma causa, né, e que esse homem, Jesus, seria um modelo de vida ali, né? Então, esse sentido da fé, né, eu acho que ela vem muitas vezes pela transformação nossa e pela construção do que a gente vai aprendendo, né. Eu falei do vídeo no começo, né, da Adriana, porque tem uma frase do Cássio que me chamou muita atenção, que ele fala que, assim, quando a gente entra na doutrina, a gente entra na doutrina para aprender, ou porque a gente vem pela dor, ou vem pelo amor, ou vem pela família, mas a partir do momento que a gente entende um pouco da doutrina, a doutrina começa a fazer parte dos nossos pensamentos, né? Então, eu acho que isso também vai modificando o modo que a gente vai atuando na sociedade, no nosso dia a dia, né? E isso faz com que a gente aprenda o que é ter fé, né? Por mais que as coisas sejam difíceis, e por isso que eu acho que até, você não estava todo mundo aqui, eu falei que a lição era para mim, né? Sei que todo mundo tem muito desejo de mudar de país, mas eu não queria vir para cá, quer dizer, eu vim meio contrariada, quer dizer, e aí eu li isso e falei, poxa vida, né? Por alguma razão eu estou aqui, me puseram aqui, é melhor eu estar aqui, seja para mim ou para minha família, independente de para quem seja, né? Então, todos têm uns passos e a gente passa a aceitar melhor. E acho que eu fui assim, enfim, não sei se eu falei bem do texto, mas em geral é isso, né? Que a gente tem que estar tanto nas alegrias quanto nas amarguras, né? Confiando que é o melhor que nos acontece, né? E que a gente tem que agir. Isso que eu entendi do texto. Se alguém quiser complementar.
Vou ficar quietinha. Obrigado, Rê. Alguém quer comentar alguma coisa? Só que eu penso nisso igualzinho, Rê. Todo dia eu penso, tem um motivo de eu estar aqui, né? Não é? Eu também não queria mudar, mas tem um motivo de eu estar aqui. Entende onde entra essa questão de coragem, inclusive de amor, né? Quando a gente fala de confiança e fé, a fé, ela é um sentimento, né? De acordo com a espiritualidade, é um sentimento inato. Então não é algo que se aprende. A fé não é algo que se ensina. Falar, vem cá, eu vou te ensinar a ter fé. Né? É algo que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. A gente já passou por algumas teorias, até pode ter passado, onde existem algumas diretrizes, para, né, para confiar e para ter a fé. E elas, de novo, elas podem até servir como um meio, né? Elas são um meio para a gente chegar aos nossos objetivos. Mas é um sentimento. Da mesma forma como ninguém vai aprender a amar, não se ensina a amar, ou a gente sente amor ou não, né? O que a gente acha que está aprendendo, muitas vezes, não é o amor em si, na essência, são coisas que a gente tá trabalhando, são outras questões. A minha família toda, eu venho de uma família que é católica e super, né, praticante, de irem nas missas, aos domingos, tal, todos eles. Quando eu comecei a frequentar uma casa espírita, ainda lá em Campinas, foi uma tragédia, né, porque para minha mãe principalmente, mas para todos eles, assim, eu havia me perdido, né? Estava perdido e o que eles tinham feito de errado e tal. Há 2 anos, eles vêm, isso já faz 20 e tantos anos. Há 2 anos, meus irmãos começaram a frequentar palestras num centro lá em Campinas, que é grande pra caramba, chama Nosso Lar, que segue o mesmo modelo da federação daqui, o mesmo modelo do semeador. E aí eles se interessaram em começar a estudar. E esse ano eles entraram no curso preparatório. Lá é dividido, lá também são vários anos, mas é dividido são 3 módulos. Eles dividem módulo 1, módulo 2, módulo 3. Esse módulo que eles estão fazendo esse ano corresponde ao nosso preparatório. E para minha irmã não ir sozinho, meu cunhado começou a ir junto. E o meu cunhado, de todos, acho que é o mais fervoroso, assim. Então ele faz romaria para Aparecida, tudo normal, né? Aí meu irmão disse que em toda a aula ele para e ele atormenta a aula porque ele sempre quer comparações. Mas o catolicismo diz não sei o quê. A gente é matéria. Olha isso aqui, ó, não dá para falar que não é, tal. Todas as questões normais, né, que você espera de quem tá começando a estudar. Só que começou a acontecer a cada vez que eu chegar em Campinas, ele me pegar e começar a ter respostas, né? Só que assim, ele no momento, ele não está disposto a ter respostas contrárias às que ele já tem, né? Então ele fica assim, traduzindo, né? Ele fica, me convence do que o que você fala, o que vocês falam está certo. E não é esse o papel, né? O papel do espiritismo não é de convencer ninguém, até porque a gente não laçou ninguém. Nós não fomos laçados para as doutrinas espíritas. A gente procurou, né? E uma última vez, conversando com ele, eu falei assim, Ricardo, você se sente bem quando você vai lá? Te faz bem?
Ele fala, faz, o lugar é legal, não sei o quê, mas ninguém responde as coisas, o pessoal fala e ninguém pensa, é exatamente isso. Porque assim, não está errado ir na igreja, ir lá tá certo. Não está errado ser budista e não ser espírita, tá certo. Não está errado você procurar um templo evangélico e o espiritismo está correto. O certo é você se sentir bem onde você está e fazer o bem. Se ali não te faz bem ou você não encontra, não vá. Para de ir. Vai na igreja e faz a sua obra, a sua caridade na igreja. Aí há uma semana ele tirou uma foto do padre Lancelotti. Ai, que espírito evoluído. E eu comecei a rir, né? Pois é. É o padre, né? Mas é um espírito evoluído. Eu falei, pô, alguma coisa absorveu, né? Eu falei, é exatamente isso, meu. Para isso, a gente ter esse movimento muito coerente com as coisas que a gente sente, é preciso coragem. Né? A coragem ela não está ligada no negócio de guerreiro, né? de enfrentamento. Se for visto pelo lado do enfrentamento das próprias ondas, e para isso existe toda a coragem. Né? É preciso coragem para amar. É preciso coragem para amar. E a gente não consegue porque a gente tem medo por várias razões. A gente demora muito tempo para começar a entender o que é amor, porque a gente tem medo de perder a pessoa amada. A gente tem medo desde a infância do amor não respondido. Né? Quais são os grandes traumas infantis aí das psicólogas? Não é o sentimento de não se sentir amado. Meu pai e minha mãe não gostam de mim. Né? Quantas vezes para a criança a gente pergunta, pai ou mãe, você me ama? Ninguém lembra. Você filho, filha. Você não me ama mais. Eu perguntava à minha mãe, meu pai morreu, então tudo que eu tinha era ela. Tu me ama? Te amo. Mas tu me ama muito. Que tamanho? Grande. Assim, maior que o céu, essa já estava chegando. Você vai incomoda, te vendo, te amo. Só que olha como isso é sério, né? Esse é o maior sentimento. Só que o movimento a gente faz para todos os outros. Né? Esse movimento, a gente tem medo de não ser compreendido e a gente fez essa minha. Claro que eu te amo. Você me ama mesmo? Já falei, até chegar ao ponto de encher, né? Aí me ama mesmo. Só que a gente faz isso para tudo, não só pro amor, né? E por quê? O nosso lado egóico, né? Então eu vou falar eu te amo para você ouvir que te ama, né? Então é onde a gente pode traz do lado. E por que a gente faz isso? Justamente porque a gente não tem coragem de assumir as próprias regras. Coragem, inclusive, de se colocar à frente aos nossos defeitos, aos nossos entraves ainda, né? É comum no estágio em que a gente está, a humanidade, né? No planeta esse, é muito comum a gente ter a sensação de que é mais do que realmente é. A gente se acha mais do que realmente é. A gente se acha mais entendedor do que é. A gente se acha mais conhecedor do que realmente é. A gente se acha mais amoroso do que realmente é. E por aí vai. Né? Será o contrário? A gente se acha tão pequeno?
Então, se a gente pegar a grande maioria da humanidade, a grande maioria da humanidade se acha a última bolacha de pacote, né? A gente tem muitos ainda que acham, inclusive, que isso aqui é o centro de tudo, né? Que todo o resto da criação foi feita por nosso deleite, né? Sabe o que aconteceu ontem, dando aula no basiquinho, a gente falou, ao primeiro momento, quem estava dando aula falou assim, pô, Jesus conhecia tudo, né? Jesus tinha um conhecimento no nível mais alto, tem, né? Eu falo, não, desculpa, aí pra mim já é demais. Também que é básico é pra isso mesmo, né? Eu falo, não, pra mim isso já é demais. Só por que é demais? Então, assim, porque imagina, na época de Jesus, tudo bem, ele tinha todo o poder de manipular os fluidos, de provocar as curas, não sei o quê, mas ele não era conhecedor de tudo. Até porque tudo não existia ainda, né? Não existia tecnologia, não existia o conhecimento intelectual que se tem hoje, não sei o quê. Aí, olha como a gente é pego, né? Nas próprias armadilhas. Eu falei, ok, isso é verdade, não existia tecnologia, realmente não existia. Mas, por que ele era conhecedor de tudo? Não vamos até Jesus, vamos parar um pouco antes. Na época dos egípcios, não havia tecnologia, não havia conhecimento, engenharia, faculdades, né? Como a gente consegue explicar que eles colocavam rochas de toneladas uma em cima da outra e tem uma frestinha de menos de 1 milímetro entre uma e outra, que hoje a gente pega a mesma rocha no mesmo peso e faz um corte a laser, encaixa as duas e fica uma distância de 2 milímetros. Que tecnologia era essa? Ah, mas aí nós estamos falando de espírito. A resposta foi assim, mas aí nós estamos falando de espíritos elevados que vieram de outras paragens. Eu falei, Jesus veio de onde? Né? Ou seja, é só pensar em tudo que a gente já sabe. Então, pô, você está dando as respostas. Jesus, ele não foi um ser criado à parte, né? E ele não precisava... Quem disse que essa tecnologia que a gente tem aqui é a última? É a tecnologia de última geração no universo. Quem disse para nós, né, que a gente fica, por exemplo, a gente fica maravilhado quando vê um geogrifo lá numa plantação, lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, sei lá onde, que aí, pô, tem gente que tudo bem, faz com trator, faz com uma enxada, não sei o quê, mas tem uns que ninguém consegue explicar, né? Que ele não é amassado, que a raiz não quebrou, não sei o quê. Será que são mesmo naves, espíritos evoluídos? Eu falei, imagina qual é a sensação? A gente há pouco tempo mandou sonda para Marte, não foi? Um carrinho lá, com umas rodinhas, pegando uns pedacinhos de pedra e tal, para a gente estudar aqui. Imagina os habitantes daquele planeta olhando aquilo lá. Fala, que porra é essa? Né? Se for mais evoluído, fala assim, nossa, que negócio arcaico, o que é isso? Ou se for menos evoluído, fala, meu Deus, olha que coisa absurda, o que é isso? Né? As mesmas sensações que a gente tem. Quem disse para nós que a gente está sozinho no universo, que nós somos o topo da criação? Aliás, eles nos dizem o contrário, né? Oi, Rê. Sabe que lendo esse texto, né, do Bom Ladrão, conforme eles vão descrevendo as conversas com Jesus, né, e como Jesus se comportava ali naquele momento, eu fiquei imaginando, assim, na cabeça de Jesus meditando, né, eles discutindo, tentando um convencer do outro, e ele assim, ok, tomem o seu tempo de evolução, eu não vou intervir, né, porque assim, imagina para ele, quer dizer, apesar de que isso, quando a gente já tem isso internalizado, né, quando já tem isso, você não discute realmente com o outro, porque você já sabe que o outro, né, é uma posição que você assume. Como um sábio, né, ele simplesmente faz o bem porque o bem é para ser feito. Ponto. Ele não vai ficar contando para o outro que ele fez o bem, né, ponto final. Né? Então eu fico imaginando Jesus olhando aquela discussão toda e meditando, falando assim, eu vou responder de uma forma que eles possam entender hoje
e daqui no futuro, né? Quer dizer, sem interferir e sem mudar esse sentimento, né? Sem ser impositivo, né? Porque podia ser, né? Não tinha todo conhecimento, quer dizer, Pois é aí que mostra, né? E por quê? Só um pouquinho, Adri. E por quê? Né? Porque além do conhecimento intelectual, ele já tinha nessa época também, enquanto esteve aqui, o ápice do conhecimento do desenvolvimento moral, né? Tudo bem, Gi. Então, as duas qualidades ali, né, no máximo grau, tanto intelectualmente quanto moralmente, lhe deu e lhe dá condições, inclusive, de olhar para baixo, né, e entender que, por exemplo, abaixo tinha ladrão, assassino, não sei o quê, mas o de cima consegue olhar para baixo com igualdade. Ele entende que está acima, ele sabe que está acima, mas ele sabe que o de baixo também pode chegar. Então ele tem coragem de amar o imperfeito. Nós que estamos aqui, né, que a gente estava ali ouvindo ele falar, a gente tinha e tem extrema dificuldade em olhar para cima. Então a gente fica olhando na superfície, né, no nível em que a gente está. E aí há tanta diferença nesse nível que a gente começa a brigar por isso, se atrapalha por isso e não tem condição de olhar para cima e tem dificuldade de aceitação do que está abaixo, né? Por quê? O que está abaixo, para mim, ele é visto só como inferior. Eu sou o superior. E a gente não está disposto, a gente não tem coragem para olhar para cima e além de querer buscar aspirações mais altas, a gente não tem coragem de admitir que existe muitos acima de nós. Existem muitos. Nós não estamos nem perto de atingir os mais altos níveis. Oi, Dri. Então, um dos nossos, vamos dizer assim, mentores, né, Emmanuel, quando ele encontrou com Jesus, né, que ele teve essa oportunidade, Jesus falou, tá, ou é agora ou daqui a milênios. Então, assim, ele já sabia que um dia ele ia se tornar um Emmanuel, mas, assim, então, essas oportunidades, né, que às vezes a gente tem, ou daqui a milênios mesmo, né, e, enfim... É isso aí. Ó, a gente vai falar hoje justamente de coragem, de amor, só que aí o livro termina com o capítulo morte, né? A gente fazia esses capítulos separadamente. De uns anos para cá a gente juntou os três. Então, eu falo de morte com a visão de onde entra aí a coragem e o amor, né? Porque é preciso também ter coragem e amor, inclusive, para a gente falar de morte, tá certo? Quem tem medo da morte aqui? Fora a Claudete, que a gente já sabe que ela já falou. Olha, eu tinha. Oh, passou? Não tem mais, juro. Que bom. Juro. Deixa eu colocar uma coisa aqui, peraí. Alexandre, já escolhi a frase da minha lápide. Já? Já. E aí, qual que é? É que eu sou super modesta, né? Então eu vou fazer a mesma que tem no túmulo do Kardec. Tá valendo. Todo mundo tá vendo aí, né? Não, agora eu não tô achando, depois eu falo. Não, todo mundo tá vendo aqui a tela compartilhada? Um monte de joinha aí? Sim, senhor. Segurança. Tá, nós vamos construir juntos isso daqui, tá? E nós vamos raciocinar. E nós vamos falar basicamente de morte, tá certo? E vamos ver onde que entra aí, onde que entra o amor, onde que entra a coragem, onde que entra a fé, onde entra a confiança, onde entra a tolerância e tudo mais, aceitação e tudo, que é o amor em essência. Ó, a gente tem 12 tópicos aqui que a gente vai pensar. Então, eu quero ouvir de vocês, em relação à morte, não só o medo,
tá? Medo do quê, assim? Do que a gente tem medo, receio? É mais no sentido mesmo de receio, de insegurança, né? O que desperta em nós, quando a gente fala e pensa em morte, o que desperta de desconforto na gente? Ale, Oi. eu tenho muito medo da morte no sentido não meu, mas de quem eu amo. Então, tipo, eu vou ficar aqui e eles vão embora, entendeu? Então, para mim, é a questão do apego. Então, assim, ó, você tem medo da separação, é isso? É. Então, ó, para todo mundo entender, é isso aqui que a gente vai fazer, tá? Separação. O que mais? Tem mais 11. De não saber onde vai. Dorme aqui e acorda onde? Tá. Eu tenho esse medo também. Maíris, vou pôr aqui, ó, Poncovô. Poncovô. Eu acho que, para mim, hoje, se eu for pensar, é essa passagem do desprendimento da carne, é a dor, é o medo de morrer no sentido físico. Dor. Posso Acho pôr que dor sim. física ou deixo a dor aqui? Vou deixar. Dor, ficar aí anos doente numa cama, debilitado, ou uma dor de um acidente súbito. Acho que isso que é o... Ou de acordar, né? De não morrer, ser enterrado vivo. Acho que hoje em dia, depois de tanto tentar entender, eu acho que esse é o que me vem à mente primeiro. Tá. Bom, eu, de novo, o que a Carla falou, o medo que eu tenho é de ser enterrada viva. De morrer, realmente, nenhum. Agora, de novo, eu vou deixar vocês horrorizados com o que eu vou dizer. Mas eu rezo e peço que, se alguma coisa tiver a acontecer com a minha família, que seja comigo. Eu tenho até medo de falar e isso acontecer, para me provar. Eu não sei, sabe? E perder um filho, eu vou negar qualquer coisa que eu tenha aprendido. Então, eu tenho até medo de falar isso. Tá. Mas eu rezo toda noite para que eu sempre tenha eles, sabe, vivendo. E que se tiver que alguém ir, que eu vá antes. Esse é o meu pavor. Posso pôr aqui, então, isso que você está falando, ao invés da separação, que já está lá, posso pôr perda? Claro, dos filhos. Bom. Da família, ali pequena, né? Tá. O que mais, gente? Ale? Oi. Oi. Eu tenho medo de tudo isso que está sendo falado, eu tenho muito medo da solidão. Da solidão, vamos lá. Foi a Silvia, né, que falou? Isso, foi. Tinha mais o Arthurito e mais uma pessoa que eu não vi quem era. Sou eu. Diga, Arthurzinho. Eu fico assim com medo de não ser, de tudo que eu estou aprendendo aqui do Espiritismo, não ser verdade. Porque eu acredito hoje piamente no Espiritismo. E ele veio equilibrar minha vida emocional, inclusive. Mas eu tenho medo de morrer assim, não, escuridão no mundo, acabou. É como se eu fosse materialista. Né? Esse é o meu medo. Entendi. Como que a gente pode pôr isso aqui numa palavra aí? Desconhecido? É desconhecido. Desconhecido? Serve? Tá. Serve. Então vamos lá. O que mais, gente? Tinha mais alguém com a mão levantada, eu não vi quem era. Ale, esse capítulo foi super esclarecedor no sentido de que, assim, eu tinha receio de falar da morte e, tipo assim, atrair, sabe, assim, aquela ignorância, assim, de não gosto de tocar nesse assunto, porque
que parece que atrai, então você não deixa para pensar, mas foi realmente, assim, espetacular esse capítulo em relação a isso. Então, o medo da morte é de falar sobre o assunto, né? Mais 5. Lembrei de um negócio que é gritante na minha mente. A minha irmã, nós somos muitos irmãos, e a minha irmã caçula perdeu o filhinho bebê dela. Tinha 1 ano e 10 dias na ocasião. E um tempo depois a gente conversando, e ela falou assim para mim: se eu soubesse que ele ia naquele dia mesmo, eu preferi que ele fosse rápido como ele foi. Ele foi um acidente na piscina, morreu afogado. Do que ele ficar hospitalizado, sofrendo, doente. Isso foi muito marcante para mim, porque a situação foi marcante. Não sei se eu já contei isso para vocês alguma vez, isso faz, sei lá, mais de 15 anos. Mas eu não consigo esquecer essa palavra dela. Além do que ela é a minha irmã caçula, além de muito meiga, querida, ela é a nossa irmã caçula, né? Então ela é diferente dos outros. Isso para mim foi fortíssimo. Hoje ela superou, né? Mas ela disse isso para mim, ficou marcante. Não sei se no meu modo de pensar, a dor, eu acho que é ligada a isso. Mas ela não é um outro assunto além daquele da dor. Eu mudei, eu só coloquei além, ó. Tem a dor e a gente tem o sofrimento também, tá? É o medo, o receio disso gerar sofrimento. A gente tem mais alguém aí? Silvia tá... Por outro lado, na mesma circunstância, meu pai ficou 1 ano sofrendo e nós ficamos 1 ano se preparando porque a gente sabia que ele ia. Só que meu pai era mais velho e o neném na ocasião era o mais novo, então teve muita diferença. Mas as duas situações foram... Ó, não tá só relacionado ao medo aqui, tá? De novo. Então, assim, ó, quais sentimentos que a gente tem receio da morte despertar em nós? Vou ajudar aqui, tá? Dos outros anos, o que apareceu. Oi, Silvia. Saudade. Putz, eu ia falar dela agora. Jura? Aí você me abriu, saudade. Isso, disse. Eu também pensei nisso. Ia falar saudade. É Nossa. isso aí. O que mais? Maísa também? Eu esperei todo mundo falar, porque com certeza tudo que foi dito aí é comum, né? Assim, comum, que eu digo assim, eu tenho também, né? Um pouco de cada. Eu acho que eu já tive muito mais, a doutrina me ajudou bastante a superar, né? Claro, a questão do desconhecido, de não saber, né? Porque tudo está relacionado ao que também à nossa ligação mental. Mas eu acho que hoje o que eu mais tenho medo é de não conseguir desapegar da matéria, né? Até um pouco infantil que eu vou falar, tá? Mas de todo tipo de matéria. Infantil. De todo tipo de matéria, das pessoas, principalmente, que eu sei que é o mais difícil, da minha casa, né? Mas principalmente, se por algum motivo eu fico ali no meu corpo, eu não sei, porque eu tenho pavor de barata, né? Aí eu fico pensando, ai meu Deus, será que eu vou ficar lá naquele caixão? Mesmo que eu seja queimada, sei lá, vai ter um monte de barata no meu redor. Não sei, eu cismo com raio da barata, sabe? Então, é meio infantil, mas hoje acho que é o meu maior medo, esse apego e de não sair do corpo. Não tem absolutamente nada de infantil. Isso é corajoso. Fala assim, caramba, né? Por que a gente não fala das coisas? Porque primeiro a gente pensa, será que vão achar isso? Será que vão achar aquilo? Será que vão rir? Será que vão, né, me achar? Não, só a gente vai construir junto aqui. E nós vamos entender o quanto de condições a gente já tem para construir isso daqui. Oi, Márcia. Tá fechado, Márcia, o microfone. Então,
Eu tenho medo das pessoas que eu amo, que eu vou deixar aqui e que dependem de mim. Como elas vão fazer para continuar? É meu único medo. Já falou. Tô pensando se... Eu vou deixar uma insegurança aqui, tudo bem? Então, só mais uma. Olha, eu nasci de alguma maneira muito ligada com a morte. O meu pai morreu e eu nasci 2 meses depois, ele só tinha 26 anos. Eu nasci 2 meses depois. Isto formou toda a minha história da minha vida. Então, para mim é um grande progresso. O espiritismo me fez progredir, apesar de que eu abri hoje falando das minhas dúvidas, mas foi graças aos estudos que eu tive no espiritismo que eu tenho essa tranquilidade com a morte hoje. É claro que eu tenho 50 anos de terapia, né, para ter sobrevivido, e que não foi a única morte, houve outras tragédias no meio do caminho. Então, assim, eu devo ao espiritismo a minha fé. Quando eu questiono com fé, que eu não tenho medo de morrer. E eu tenho certeza que eu vou encontrar tantas pessoas queridas, inclusive meu pai, que eu não conheci. Então, eu tenho tranquilidade nisso. Legal, Claudete. A Eliane e a Silvia. Talvez aceitação, a gente aceitar que morreu realmente. Tá. Doutor. Silvia. Sabe uma coisa que eu fico pensando bastante? É que quando, por exemplo, eu vejo muito, por exemplo, a pessoa quando morre, que ela tem o marido, tem os filhos, e que vem uma nova pessoa e substitui tudo que era dela. Tá. Né? Então você vê que nem o André Luiz via a sua esposa com outro marido, a sua casa, enfim, eu não sei, é uma coisa que eu sempre fico pensando, a dificuldade, eu acho que é o desapego mesmo, né? A gente pode encaixar ele ali depois no desapego. Oi, Carla. Fechamos aqui. Pode falar. Eu tinha pensado duas coisas, uma na barata lá e a outra... Ah, sim, lembrei. A outra, eu devo ter sido enterrada com um faraó, porque eu imagino acordar ou ser enterrada viva e acordar com umas cobras também. É um negócio meio de Indiana Jones. Mas o que eu ia falar é assim, às vezes o desafio é tão grande que você fala, puxa, acho que eu podia ir. Mas depois você fica pensando lá uma fila de uns 300 anos para entrar no projeto de reencarnação, eu falo, não, mas desistir agora também, já que eu estou aqui, é complicado, né? Eu não sei se eu vou ter que... em que condição que eu vou de novo, então acho que é melhor eu encarar essa daqui antes de morrer, porque, na verdade, a gente não tem pressa, né? A gente fala que tem medo, mas tem o medo de ir também. Medo da própria morte mesmo. Né? Oi, Sandra. Acho que está fechado, Sandra. Não tô o áudio, Sandra. Desculpem. Sim, eu estava aqui matutando, pensando, não achei nenhum medo. De repente, alguém falou alguma coisa, me deu o start aqui. O único medo que eu tenho é que eu sinta muito frio. Só isso. Caramba, aonde que eu vou pôr aqui? Vou pôr aqui junto com a dor, tá bom? Pode ser. Vou pôr junto com a dor. Legal. Obrigada. Vou pôr todas as sensações aqui, tá? Alguém tinha levantado aí também. Alexandre, eu que falei de novo.
É porque não tem unanimidade no negócio, né? Quando você é católico, tem céu, tem inferno, e às vezes você fica lá no purgatório, alguma coisa assim. Mas ali não, a gente viu que tem muita coisa diferente. Então, assim, o medo da morte é não saber o que me espera do outro lado, entendeu? Quão boa eu fui até para estar, sabe, assim, ir para um lugar, um nosso lar da vida, ou se eu vou para algum outro umbral, entendeu? É o que espera lá do outro lado, porque não tem unanimidade. Vou pôr aqui no desconhecido, tá? Ô, Ale, eu não sei se foi falado, que eu tive que dar uma saidinha, mas para mim a dor sempre ela tem duas vertentes, né? A dor física e a dor moral também, um arrependimento de não ter feito, ou de ter feito, coisas. E aí acabam também, entra, né, um pouco no sofrimento. Eu ia perguntar agora se não cabia aí uma culpa, né? Vou pôr aqui no sofrimento, tá bom? Porque a lousa aqui não permite mais espaço. Se fosse presencial, a gente rabiscava até o chão. O que a gente falou hoje? A gente não falou dor moral, a gente falou... Culpa. Culpa, boa. Muito bem. Já temos bastante coisa aí. Ó, o que a gente vai fazer agora? Para cada um desses itens, separação, para onde que a gente vai, a dor, as sensações físicas mesmo, frio, calor, o fogo do inferno. Para cada um desses tópicos, a gente vai estabelecer se isso daqui tem relação com a matéria, se ele é material, se é uma questão material ou se é espiritual, tá? Se a gente está falando de alguma coisa muito ligada à matéria mesmo, ou se a gente está falando de um sentimento, algo que é espiritual, ok? E aí a gente vai ver onde que nós estamos aí, onde estão as nossas questões. Então, vamos lá, ó. Vou pontuando aqui e vocês vão me ajudando. Essa separação aqui é a separação dos entes, tá? Vou pôr aqui para ficar claro, para a gente entender. Separação dos entes queridos. Certo? Porque a separação da matéria está aqui, ó, no desapego material. Deixa só entes aqui. Muito bem. Essa separação aqui, ó, o receio, o medo ou desconforto de se separar dos familiares, né? Isso é uma questão, tá ligado à questão material ou espiritual? O que vocês acham? Material. Material, acho. Então. Porque aí a gente está pensando na separação de corpos, né? Mas pode ser espiritual também ou não? Eu acho que pode. Pode, né? Porque eu acho que a questão espiritual tá ligada à saudade, né? Mas assim, tem uma questão material e tem uma questão espiritual, certo? Uhum. Vou deixar aqui nos dois. Oi, Arthur. Não, eu ia completar exatamente o que essa menina falou há pouco. Porque ele tem. Ele pode... Ele tem, sim, ele tem um cunho material, que é a separação de corpos, mesmo, não vou ver mais, né? E tem uma questão espiritual, que é, eu vou me separar de um grande afeto, né? Que não vai estar mais comigo, eu não tenho mais como demonstrar e receber esse amor exemplificado aqui. Então, tem uma questão material e tem uma questão espiritual. Para onde a gente vai? A gente está preocupado, né? Essa relação, ela está mais relacionada à matéria ou ao espiritual? Espiritual. Eu acho material. Eu acho espiritual no sentido que, quando eu falei para onde eu vou, assim, como será que eu estarei mentalmente no momento? Né? Porque se a gente é o que a gente pensa, se eu morrer velhinha aí eu posso até ter me preparado, mas se eu morrer num acidente e eu não saber eu tô confusa, mas é mais ou menos por aí que eu tô falando. Não, tudo então, bem. É o que eu penso.
Pode, não tem problema nenhum. Entendeu? Eu tô falando, eu penso, né, se você morrer do nada, sem saber, você tá no susto, vamos dizer assim. Se você tá preparado, é outra condição mental. Então, para mim, é mais espiritual. Quem falou do material, por quê? Para mim é espiritual também. Tá. Eu acho que é material, porque no final é assim, a gente sabe que todo mundo depois que desencarnar vai para algum plano espiritual, seja ele de acordo com as suas vibrações ou não. Portanto, se eu estou com medo para onde eu vou, é porque eu estou perdendo este material que eu acredito que ele seja real. Entende a minha colocação? Sim, entendi. Vou deixar, não tem problema nenhum. Em relação às dores. Dores, sensações físicas, né? A dor, ó, vou lembrar o que apareceu aqui. De sentir dor na separação do corpo, do espírito, medo de sentir frio, medo de acordar, foi enterrado vida, acordar e tá cheio de terra na boca, não conseguir respirar, não sei o quê. Isso tá ligado a uma questão material ou espiritual? Material, eu acho. Material, né? Aqui tá total material. Então eu vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. Essa não é uma questão aqui de implicação espiritual, ela é basicamente material. Vamos para perda. Perda, de novo, né? Mais na questão aqui de pessoas. Perder pessoas, ficar aqui sozinho, não ter mais as pessoas que ama. Mas, Ale, não pode ter perda também dos bens materiais, do apego? Tá aqui embaixo, tá no desapego material. Tá. Vamos pensar só na perda mesmo de afetos aí, de relações afetivas. Material ou espiritual? Espiritual. Eu vejo, pode ter relação material, mas eu vejo pouca relação material, né? E aí nós estamos falando de sentimento, de afeto mesmo, né? Então não é uma questão de perder o corpo, que a gente já deixou aqui na separação, tá? O distanciamento de corpos, não sei o que, tá aqui. A perda mesmo é a perda de, eu vou perder a pessoa que eu mais amo, né? Aí é o medo também, o receio de perder esse amor, não ter mais a quem amar, né? Entenderam? Estão de acordo? Eu tenho uma dúvida. Pois não. Vou aproveitar o exemplo da Claudete. Para quem perde um filho, essa perda ela também não é o material? Entendeu? Aí eu deixei aqui no primeiro, ó. Separação de entes. Isso, porque aí a separação de corpos e a separação do afeto. Aqui nós estamos falando de perda, de perder o afeto. Tá. Morreu, e aí, o que vai acontecer? Acabou, perdeu o amor, nunca mais eu vou ver, entendeu? Deu para entender, gente? Eu não entendi a diferença. A separação é a separação tanto de espíritos, uma separação, se separaram, né? E a separação de corpos, eu não tenho mais a pessoa que eu amo. Aqui na perda é assim, morreu. E aí, pensando em não há continuidade, perdeu o amor, acabou, nunca mais. Porque aqui, assim, a separação é assim, há uma possibilidade de encontrar um outro plano, então poder visitar de novo, ok. A perda é perda, não é separação, né? A separação é temporária, a perda é perda, perdeu, tá? Não vai ter mais, não existe mais. Então, por isso que ela vai ficar aqui como uma questão espiritual. Entenderam agora? Entendi. Então, de acordo? Mas quando você perde, vamos pegar na separação de entes, no material, não subentende que ele já você tem a perda como um todo? Essa é a minha dúvida, entendeu? Eu acho que é a diferença, não é? Por isso que ela está ligada tanto a questões materiais quanto espirituais. Aqui, o corpo quando morre, a gente já sabe que vai perder. Você não vai mais ter o corpo de quem você ama, certo? Aqui a separação causou desconforto. Deixa eu pôr o laser aqui. Aqui,
a separação dos corpos causou desconforto. E a separação também, mesmo que seja temporária, de espíritos também causa desconforto. Aqui é perda. Alguém tem dúvida de que quando morre alguém, perdeu o corpo, a gente não vai mais o corpo da pessoa que morreu. Eu não tenho essa dúvida, Lê. Só acho essa perda, assim, na minha concepção. Eu só acho que ela poderia estar envolvida no sequenciamento. Não, aqui é assim, ó, aqui é separação só. Ó, eu amo o meu filho. Isso. E o meu filho eu amo meu filho. E o meu filho morreu. Então eu tenho que lidar com a separação física em eu e ele, de corpos. E tenho que lidar com a separação de afeto. Eu não tenho mais emocionais para esse afeto. A perda, falando disso, meu filho morreu. Eu não vou mais meu filho se almoçar materialmente. Sim. Vai acontecer, gente. A atividade da gente mais se encontrar. Então, um amor perdido. Entendeu? Entendi. Então vou tirar aqui, ó. Posso falar? Pode. Então, eu acho que nós vamos encontrar. Não sei, pode levar milênios. É isso. Então não entendi. Nós não entramos nessa questão ainda. A gente está aqui, ó. O que é separação, o que é trabalho, o que é dor física, o que está ligado aqui. Esse daqui é o mais fácil de explicar, é o mais fácil de visualizar. Eu tenho receio, eu tenho conforto, eu tenho medo, eu sinto dor física durante a separação. Isso aqui está ligado à matéria e está ligado ao espiritual. Não é ligado à matéria física. Ponto. Se está certo, se está errado, se vai acontecer ou não, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Então o raciocínio aqui é só para a gente pontuar o que é material, o que é espiritual. Tudo bem? Daqui a pouco a gente vai tirar as nossas conclusões, aí a gente vai raciocinar. Vamos lá. Em relação à solidão, né, o medo de se sentir só, depois da morte. Aí eu vou estar sozinho, né? Aí vale quem ficou aqui, quem partiu. Pensando nisso, tá ligado à matéria ou ao espiritual? Não sei, porque eu não sei como é. Quando eu quis colocar espiritual. Tá. Né? Assim, depois que eu parti, passar tudo por um grau, sozinha, enfim, essas coisas que a gente sabe que acontece. Eu quis colocar nesse sentido. Entendi. Só para todo mundo entender em que contexto que está, certo? Está num contexto mais espiritual. Desconhecido, que está relacionado à fé aí. Será que a gente acredita hoje realmente é verdade? Isso está ligado ao material? Oi? Oi? Pelo que eu tenho lido de espiritismo, a mesma Bíblia fala que é mais fácil o rico passar no meio, Tá, do que um caminho para passar por uma agulha. Eu vejo o seguinte, talvez nós vamos passar pelo purgatório, né? E levar a pessoa direto, tem uma Dulce, ou pessoa que vive santamente, não vai direto para o céu. Todos nós temos que passar no... Arthur, mesma coisa. Daqui a pouco a gente vai raciocinar sobre isso para entender o porquê desse quadro aqui. Mas esse medo, será que o que a gente lê e entende, escuta hoje é verdade mesmo? Né? É um desconforto aqui em relação ao desconhecido. A gente está com uma preocupação material ou espiritual?
Espiritual. Espiritual total. Isso. Boa. Agora acho que pegaram o fio da meada aí. O medo de falar sobre a morte, o receio de falar sobre a morte, que também tem tudo a ver com esse desconhecido, né? Ele tá... Por que gera desconforto? Por uma questão material ou espiritual? No meu caso, que eu falei isso é em relação à parte espiritual mesmo, sabe? Assim, de você atrair a perda de outro. O sofrimento, né, gerado pela morte, ou um sentimento de culpa. Sofrer pela morte. Sofrer tanto pela própria morte, ou sofrer pela morte de alguém. É uma questão material, cerebral, química, neuroquímica, ou é uma questão espiritual? Os dois. Eu acho espiritual. Eu já perdi um filho, eu sei o que é isso. É maior que a dor física? Hein, Arthur? Oi? É maior que a dor física? A dor espiritual é muito maior. Pronto. Na minha opinião, a dor física nem existe perto da dor espiritual. Então vamos deixar aqui uma questão mais espiritual. A saudade. Saudade, sentimento. Sentir saudade. De novo. Para mim, os dois. Para quem vai e para quem fica. Não é nisso. Eu tô falando assim, a saudade é uma questão mais hormonal, né? De serotonina ou é um sentimento? É mais Um sentimento. Isso. Então é uma questão mais espiritual, certo? O desapego à matéria. Pô, desapego à matéria. É uma questão mais espiritual ou material? Material. Totalmente, né? Porque aí nós estamos falando da separação e da perda simplesmente material. A insegurança. Eu que falei, eu acho que é material e espiritual. Tá. Fala um pouquinho mais aí, Márcia. Como que eu vou te explicar? Veja bem. Insegurança. Eu sei que eles vão ficar e vão precisar de mim. Eu conheço, já sei como é. Tanto na parte material, como na parte de amor, na parte espiritual, entendeu? A falta. E eu tenho medo desse sofrimento acarretar para alguns, vamos dizer, coisas mais graves, entendeu? Entendi. Mas, essa insegurança, você concorda comigo que ela encaixa aqui, ó? Ela já tá aqui? Porque houve uma separação material de corpos dentro. Então, você não está presente para dar o suporte para eles, né? E aqui a insegurança é assim, eu não tô presente para dar esse amor para eles. Sentimento. Certo? É um sentimento, né? Certo. Ok? Ok. Então, vamos lá. Por último, aceitação. Aceitação da morte. Material ou espiritual? Espiritual. 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 Ok? Chama atenção aí nesse quadro. Quase tudo é espiritual. Boa. A maior parte das angústias, elas estão associadas à parte espiritual e não material. O que isso mostra pra gente? Agora a gente está fazendo aqui uma bioestatística, né? A gente está analisando... Falta de fé. Não, a gente está analisando assim, vamos analisar em que estágio que a gente está. A gente ainda não conseguiu construir completamente a nossa fé. Mas porque talvez falte talvez mais compreensão do que a gente está lendo, do que a gente está fazendo. Tem alguma coisa boa nesse quadro aqui? É muito interessante. Vamos procurar alguma coisa boa nele? Eu acho que ele é muito interessante. O que você vê aí, Arthur? Evidentemente que a gente vê a presença forte da questão espírita, né? Isso. Em relação à questão terrena, que é passageira, que é
não tem valor nenhum depois que a pessoa vai embora. O que pode ser positivo aqui nesse quadro que a gente construiu? Que a gente pode aprender. Agora, eu não sei se ainda dá tempo, né? Porque eu já estou mais velha, assim, então... Mas é o aprendizado que a gente pode estar fazendo. Qual a nossa maior preocupação hoje? Olhando para o quadro. A gente está preocupado com a matéria ou com o espírito? O espírito. Com o espírito. Então, isso mostra para a gente um certo desapego material. Nós não estamos mais tão preocupados. Preocupante seria se todas as questões ali ficassem no material. E todas as nossas preocupações relacionadas à morte fossem materiais. Concordam comigo? A gente está preocupado com uma série aí de sentimentos, né? De pensamentos que podem aparecer. Mas assim, ó, a sensação da dor, não sei o quê, a gente entende que é uma questão só material. E tudo bem aparecer isso aqui. O que é mais legal pelo lado positivo é que são poucas questões, preocupações materiais. A maioria está aqui, ó, no espiritual, correto? Como que a gente pode lidar com essas sensações, né? E agora a gente vai precisar de coragem e de muito alto amor para a gente olhar para isso aqui e falar assim, o que eu posso fazer agora, efetivamente, para também diminuir isso aqui ou não me causar mais desconforto. Porque nós estamos falando de um desconforto emocional aqui, ó. Nós não estamos falando mais de um desconforto material, né? Não é a enxaqueca, a dor de cabeça que separa, porque a dor de cabeça que dá depois que eu chorei de saudade. É a saudade, é sentir a saudade, né? O que a gente pode fazer aqui? Para isso, a gente vai olhar agora, vai lançar um olhar espírita para tudo isso daqui. E aí, com muita coragem, amor e transparência, a gente vai falar se isso daqui, ó, se tudo isso se justifica pelo conhecimento espírita que a gente tem. Então, vamos lá. Pelo conhecimento espírita que a gente já tem, faz sentido, agora não é mais espiritualmente falando, agora é espiritamente falando, dentro da doutrina espírita, faz sentido a gente se preocupar com a separação de corpos? Não. Faz sentido a gente se preocupar com a separação espiritual? Por que não? Tô vendo um monte de cabecinha balançando aí. Por que não faz sentido? Porque a gente sabe que algum dia vai se encontrar, porque a gente é eterno. Porque não tem... há. É isso mesmo. Simplesmente porque não há essa separação. Né? É uma separação totalmente transitória. Temporária. Né? Essa daqui, na verdade, essa separação, ela, quando eu lanço o olhar espírita, ela perde o sentido. Não é que não faz, né? Ela perde o sentido total. Eu poderia agora, dentro desses conceitos, chegar aqui e falar assim, ó, pouco importa isso. Mas essa daqui gera. Mas eu quero saber se essa daqui que gera está de acordo com a doutrina espírita. Não. Então vamos fazer isso aqui, ó. Não faz sentido. Vamos, Covô. Para onde a gente vai? Para mim, não importa. Agora a gente está olhando tudo na visão espírita. Para onde a gente vai quando morrer? Mas isso eu tenho medo, mesmo na visão espírita. Tudo bem. Dentro do que a gente conhece no espiritismo, para onde a gente vai? Para onde a gente merecer ir. Não, para onde mais se assemelha ao que a gente estiver vibrando, né? Ok. Posso ir para o umbral? Pode. Posso. Por que Eu não? tenho medo do umbral, tudo bem. Posso ir para o umbral? Meu grande medo, para onde eu vou? Todo mundo que vai.
todo Pode. mundo total. Posso ir para o Hospital Esperança? Pode. Vai depender do estado que você estava no momento do seu desencarne. Então, Posso não sair daqui também, né? Não, Então, vai olha só. depender do que a gente foi, não é? Não é no momento, não. Não, mas o Não é do momento eu acho que momento, não, é da importante. vida que a gente está levando. Sim, Tá. mas eu acho que o momento é um resultado do que você está levando à vida. É um resumo Não. do que você já fez. Porque Ok. o pensamento Ó. é muito rápido, você não controla. Então, é um resumo do que você fez já. O que a gente está fazendo aqui? Vamos lá. A gente está raciocinando dentro de todo o conhecimento que a gente já tem espírita, não é? Certo? Então, assim, eu sei para onde eu vou, materialmente, perispiritualmente? Sei, não sei. Umbral, ou para nosso lar, ou para o Hospital Esperança, não é o que a gente já sabe? Fala A aí. gente não sabe para qual deles, mas a gente sabe as opções, né? Esse para qual deles gera um receio ainda, mas a gente sabe que vai para algum lugar. Isso que eu ia falar, e se vai que a gente vai para o umbral, e aí, né? Bem, mas a gente sabe que materialmente, o que vai acontecer? Acabou. O corpo vai ficar, a gente materialmente vai em perispírito, isso a gente sabe, não sabe? Ah, sim. Ok. Espiritualmente, para onde a gente vai? Aí depende da condição que tá. Blá, 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 blá. Por que gera desconforto? E se eu for para um umbral? Mas se você for para um umbral, por que foi? Gera desconforto porque a gente realmente não sabe o que a gente está fazendo aqui ainda. Porque se a gente soubesse, tivesse confiança que está fazendo certo, a gente não teria medo que iria para um umbral, entendeu? Tá. Mas se for também, tudo bem, vamos lá, vamos se nos regenerar, não, nos arrependimentos e vamos pedir para novas... Deixa eu só pensar uma coisa importantíssima que você falou. Mas se for também, tudo bem. Porque é uma questão de ação e reação, né? De colher os méritos, de colher os frutos daquilo que fez. Tá certo? Nós não estamos mais falando do medo e do receio. O medo e o receio, ele continua lá. O que eu quero saber, a pergunta é, esse receio, esse medo de ir para um umbral, por exemplo, ele se justifica pelo conhecimento espírita? Não. Por quê? Você vai ficar no umbral para sempre? Exatamente, porque tudo é temporário. Vai caber a nós. Isso. Eu posso continuar com medo, tudo bem, sem problema nenhum, né? Eu também tenho medo de ir para um umbral. Mas, faltando no conhecimento espírita, não faz sentido, porque não é eterno. Você não vai ficar lá. E depende de quem para sair de lá? Da gente. Então a gente sabe o que tem que fazer. Né? A gente sabe o que tem que fazer, inclusive a partir daqui, de agora. A dor e a sensação física dentro da doutrina espírita, faz sentido isso aqui? Não, eu pensei meramente na matéria. Porque quando deixa eu só contar uma coisa. Quando eu infartei, eu senti um frio, mas um frio, que eu falei, meu Deus do céu, será que quando a gente morre ainda senti esse frio? Porque a sensação de morte, para mim, ficou frio. Não tive medo, não tive nada, mas aquele frio absurdo. Só por isso que eu coloquei. Não, mas tá perfeito, porque assim, agora nós estamos encaixando tudo dentro da doutrina. Certo. Vendo o que faz sentido ou não. Arthur, Silvia e... não sei quem mais. Sandra? Arthur, Silvia... As mãozinhas levantadas aí. O Arthur primeiro, o Arthur foi primeiro. Então vai. Depois a Carla, é isso? Diga, Arthur. Eu acho interessante o seguinte. Quando eu estava na depressão, eu não tinha sentimento nenhum. Nenhum. Nem de alegria, nem de prazer, nem de desprazer, nem de comer. Né? Nenhum. Então você fica morto, né, completamente. Agora, a fé que lhe tira disso na medida que você for, vai passando o tempo, você vai adquirindo. Então, agora eu estou refletindo
É muito essa moça que disse que teve um infarto, né? É tão jovem assim, já teve um infarto, mas ela disse que sentiu frio, um frio enorme, né? Então, eu acho interessante esse negócio. Eu queria que você me explicasse, esse negócio do frio enorme que ela sentiu. Você pode ter sentido frio, o André Luiz sentia frio no nosso lar, não sentia? Mas por que ele sentia frio lá no nosso lar? Estava realmente frio? Não. Ou era uma condição mental? É isso que eu estou falando, ó. Foco aqui, foco no que a gente conhece da doutrina espírita. Se justifica? Não. Não. A gente sabe que tipo de frio que estava sentindo, tá? Silvia, Malu. E mais alguém. Na verdade, eu só tenho uma dúvida, Ale. A gente está falando da passagem. Então, como espírita, nós estamos estudando e tudo mais, quando tivermos a passagem, nós teremos essa consciência, esse é um medo também, assim, essa consciência do que a gente tem hoje. Esse desconforto, ele é gerado tanto em nós, na nossa passagem, mas a gente sente também desconforto de quem partiu. A gente também tem receio de sentir saudade de quem foi. Não, eu não quis dizer isso, eu quis dizer assim, hoje nós estamos aqui estudando e nós estamos cientes disso. Vamos dizer que eu tenho a passagem, né? Faço a passagem e vou para um umbral. Essa minha ciência, esse conhecimento, naquele momento, eu terei... Quem me responde isso? Vai depender, né, Silvia? Vai depender, a gente já sabe. Isso, vai depender do quê? Depender de tudo isso que nós já falamos. Exatamente, de que condição que foi, como é que tá. Por que o André Luiz fica 8 anos lá e o irmão Jacó vai direto? Vai direto, exato. Mas que o irmão Jacó não experimenta. O André Luiz, ele não tinha ciência de nada. Ele não conhecia a doutrina espírita, nada. É isso que eu estou falando, para quem conhece, para quem vai para as palestras, para quem estuda, mas mesmo assim vai para um umbral, então, a gente tem essa consciência de tudo isso então, ou acaba se perdendo? Tudo lá no Livro dos Espíritos, tá? E eu ia acabar de falar. O André Luiz ficou 8 anos, ele tinha uma religião, ele não professava, ele não praticava, não sei o quê. Então ele era quase incrédulo. E ele fazia por convenção social. Aí ele fica lá 8 anos, por isso ele sofre. O irmão Jacó, lembra que ele foi 35 anos presidente da Federação Espírita. E a hora que ele vai desencarnar, o que ele imagina? Ele não via a hora de desencarnar para ele já dar comunicação e contar para os amigos como que era, o que acontece com ele. Ele experimenta uma certa perturbação. Muito menor do que André Luiz, porque ele já tinha um conhecimento e ele agia no bem. Os outros tantos casos relatados na literatura espírita, todo mundo chega na mesma condição? O que está no Livro dos Espíritos, quando fala de desencarne? Que todo espírito experimenta o quê? Uma perturbação inicial. Uma perturbação inicial, e que essa perturbação vai variar de acordo com o quê? Com a nossa consciência. Com a consciência, com a evolução espiritual, com o desenvolvimento moral, não é? O desapego. Tá vendo como a gente já sabe tudo? Tem o exemplo do Chico Xavier, né? A gente já sabe. Malu? Então, o meu receio aí é exatamente isso, né? Nós sabemos que provavelmente passaremos ali pelo menos na esquina, né, do umbral, mas o meu medo, o meu receio, e diante de tudo isso que está sendo dito, é assim, é a gente se achar, como você falou, o último biscoito do pacote, entendeu? Achar que sabe, achar que entendeu, achar que está fazendo a coisa certa, e na verdade não está. Está se achando o último biscoito do pacote. E quem vai resolver isso? Nós mesmos. Isso. Mas esse é o receio, né? E aí eu chego lá do outro lado, né? E me deparo lá com um umbral. Como, né? Ok. Por quê? O que faz para poder... Esse é o receio, né? Tudo bem.
E é o que a Marilis falou. Não, mas assim, é o que eu falei, eu tô falando por mim. Eu acho que eu sigo as leis de Deus, eu acho que eu sigo, né, que eu não faço mal a ninguém, enfim, o basiquinho, com certeza eu faço o basiquinho, né? Mas, será que é tudo? Será que eu faço basiquinho e também não deixo de fazer o grande em algum lugar, em alguma coisa, e tô achando que eu tô suficiente na lição de casa? Você entendeu o que eu quero dizer? Onde está a chave de viver bem? Né? Onde está a chave de viver bem? Não é, a gente não acabou de falar que é uma questão individual? Sim. Agora eu, né? Eu, individualmente, estou fazendo o basiquinho. E o basiquinho está de acordo com o melhor que eu posso fazer, e eu estou bem, ele pode ser o insuficiente? Pode ser o insuficiente, né? Eu poderia ter feito mais. Mas eu fiz o melhor que eu pude, tá? É uma condição. E é isso que vai dar a condição ali da passagem do umbral, não é? Agora sim, eu posso fazer muito mais, mas eu não quero fazer mais. Provavelmente eu não vá passar só na esquininha do umbral, eu vou dar uma sentadinha na praça e vou ficar uns dias, né? Agora, eu tenho a sensação de que eu posso fazer mais e eu vou lá e faço mais. E aí eu supero as expectativas, até o que estava programado. Passa do umbral dando tchauzinho. Certo. Né? Então, a gente sabe o que fazer interiormente. Sabe? Agora, se é muito ou pouco, se é o suficiente ou não, se faz bem ou não, essa é uma questão individual. E aí entra a coragem, e aí entra o amor, porque para fazer essa análise é preciso coragem e amor, porque ela tem que ser feita amorosamente. Senão ela vai cair lá no que a gente vai falar daqui a pouco, na culpa. Né? Ah, sim, isso. Tá? Isso é fato. Isso é um fato. Isso. Onde a gente estava aqui, hein? Falando de perda já? Ou nós voltamos? Me perdi. A gente já estava falando de perda? Não, estava na dor e sensação física ainda, não tirou dela nas dores, De chegar perda, acho que é agora. O que mais para a gente acabar esse quadro aqui? Maísa... Alexandre, deixa eu só falar uma coisa, acho que o Arthur também quer falar, mas deixa eu falar uma coisa. Vocês falando aí, me veio uma coisa que eu sempre penso, eu sempre rezo, peço para Deus, se eu estou desviando muito do meu caminho, sabe? Daquilo do meu planejamento. Poxa, vamos exemplo. O meu planejamento não era para eu estar casada, eu casei, quer dizer, eu mudei completamente meu rumo, entendeu? Então é isso, às vezes isso eu questiono bastante. Será que, pelo menos assim, a essência, o principal, será que eu estou seguindo o caminho que era planejado? Já falamos disso. E olha só, eu vou voltar lá no começo, quando a gente fala de salvacionismo, né? Isso não é crítica a nada, não, tá? É transparência, é coragem de ser transparente. Alguém espera que um dia Emmanuel se coloque na nossa frente e fale assim, Alexandre, faz do outro jeito, tá errado aqui, irmão. Ó, não faz a palestra desse jeito, prepara a aula desse jeito aqui, ó. Tá errado isso aí, que você tá confundindo a cabeça das pessoas, cara. Né? Alguém espera isso? Que alguém vá se colocar na nossa frente e falar assim, ó, para, você errou até agora, vem aqui e faz o certo. Onde está essa resposta? Na nossa consciência, né? Ninguém pode dar essas respostas para a gente, a não ser nós mesmos. E para isso, de novo, vai precisar de muita coragem, porque tem que estar disposto a mexer num monte de coisa aí dentro que pode achar aquilo que não gostaria muito. Mas, se é para um movimento de eu estou sentindo necessidade, porque eu quero crescer espiritualmente, isso me dá angústia, eu quero ficar em paz comigo, vai lá e faz. Porque esse é um ato extremamente corajoso e o mais amoroso que a gente pode ter com a gente. Esse é o maior ato de auto-amor, né? A autoanálise, o autoconhecimento.
O que vai fazer, não tem receita, gente. E ninguém vai dar a receita pra gente. Nós vamos fazer. E nós vamos raciocinar e nós vamos construir. A ideia é que a gente construa de acordo com isso aqui, ó. Com isso aqui. Porque isso aqui a gente já tem. E agora é o momento de parar de falar e ver isso aqui como bonitinho e começar a usar tudo isso daqui. Tá certo? Arthur, você quer falar? Ou a mão ficou levantada aí? Ficou levantada só, né? Beleza. Então vamos para perda? Vamos lá. Perder, né? Perdeu. Não, eu amo meu filho, eu amo meu marido, ele se foi, e agora? Perdi? Pela visão espírita. Justifica? Sentir esse desconforto, esse medo? Não, né? Não. Não. Então vem aqui, ó. Vira de novo. Não justifica. A solidão. Eu tenho receio de me sentir sozinho, seja lá. Eu tenho medo de quem foi, se sinta sozinho. Nossa, é certeza que ele foi para um umbral. E agora, onde é que ele está? Será que ele está no Vale do Suicídio? Pode estar lá, sentindo uma dor atroz, sozinho, não sei o quê. Vai ficar na solidão eterna? Nunca mais vai reencontrar ninguém que ama, ou ninguém vai ter condições de ir lá e ajudar, resgatar, pelo conhecimento espírita, de novo. Justifica a solidão? Claro que não. Não. De novo. O desconhecido. E a fé, que a gente falou hoje. Justifica? Conhece toda a informação que a gente tem da espiritualidade. Não, não justifica. Justifica a gente ter pouca fé ainda? Não justifica. Temos que aprender a ter mais fé. Não, né, gente? Pô, a gente ouve isso exaustivamente, né? Homens de pouca fé. Falar sobre a morte é algo que ainda tem que causar desconforto para nós espíritas? De Acho que forma não. alguma. Porque não morre. Porque não morre. Pronto, simples assim. O sentimento de sofrimento, de culpa, né, de ter feito alguma coisa errada. E aí, quais as implicações espíritas para isso? Correr atrás. Mesma coisa, gente. Vai ser eterno isso aqui? Não, já foi. Já foi. Eu tenho que ir para frente. Então eu tenho que melhorar. O que vai acontecer? Eu vou ficar preso mais tempo, né? Nesse plano, nesses sentimentos, tal. Mas tudo isso daqui, uma hora vai acabar. Inclusive o sofrimento, o sentimento de culpa, uma hora vai passar. Na verdade, você está falando que a gente tem que desapegar até da culpa, desapegar até do... O que Joana falou um monte aí pra gente esse ano, né? Se livra dessas coisas. Não tá errado sentir, é humano, é extremamente do ser humano sentir tudo isso daqui. É por isso que a gente está falando disso. Mas assim, procura se livrar. Ó, se não faz sentido, procura se livrar, porque já sabe que não faz sentido. Então, por que a gente vai continuar sentindo isso, ainda mais sofrendo por isso, né? Esse eu gosto. Saudade e dor. Saudade tem a ver com aquele... se sente, mas não precisa sofrer. Isso, sofrimento a gente já deu negativo ali. Saudade, justifica pela lei espírita sentir saudade? Não justifica, mas a gente tem, né? O que é saudade, gente? Um sentimento. É amor. É o amor que
Você já falou uma vez numa palestra. Isso, é um amor que, por enquanto, está ausente. Exato. Amor ausente. Então, é uma forma Sente de amar, saudade, né? Quem ama, né? Isso, então... isso. Dói. Dói, saudade? Dói, mas depois vai amenizando. Mas a dor pra gente é algo negativo? Ou é redentor? Redentoríssimo. O sofrimento é negativo. A dor, ela serve pra gente pra quê? Para evoluir, conscientizar, se autoanalisar. Tá falando de cátedra agora, hein? Dentro da doutrina espírita, sentir a dor e sentir saudade? Não entendi. Como é? Dentro da doutrina espírita, sentir saudade, sentir claro. sentir a dor bem sentida. Super! Olha que legal, ficou um positivinho aqui, né? É legal, pode sentir. Dor e saudade é uma coisa, sofrimento não. Então deixa aqui, ó, e tá de acordo. Tudo bem. Ai, ainda bem, porque ó, quando nós começamos a falar nisso, me deu uma vontade de chorar, falar, ai, por quê? E quando a gente tiver com saudade e der vontade de chorar, chora. Ah, chora mesmo. Chora e ponto. Só que passa, né? Senão você fica... Exatamente. Tem que passar, porque senão essa é a forma adulta de lidar com as dores. O que a Joana falou o ano inteiro pra gente? Não mergulha nessa dor e transforma ela em sofrimento, que aí vai ser difícil sair. E muitas vezes só vai sair a hora que bater o pé lá no fundo, que não tiver para onde ir mais. Mas a gente não precisa chegar lá. Né? A gente pode, sabe, igual o gato, quando tá caindo na água, gruda nas paredes com as pernas e com as mãos, e faz um movimento para sair do buraco. Não precisa chegar lá no fundo, né? Então chora um pouquinho, ok? Tudo certo. Ale, o Adelino, ele sempre diz, né, que o espírita, ele sofre, ele chora, mas que ele até sofra o luto, mas que ele não transforme isso num sofrimento eterno, né? E é isso que você está dizendo, né? Que, enfim, doer dói, saudade dá, é para chorar, mas que não se transforme isso em uma eternidade. Viva o luto, mas se reerga, né? Se eleva novamente, né? Pronto. Vamos lá, isso aqui tá fácil, vai. Desapego material. Justifica ter algum sentimento de desconforto por apego à matéria? Agora nós estamos falando só da matéria. O meu corpo, o meu carro, a minha casa, o corpo do meu filho, que eu paguei tantos anos de academia para ele construir aquele corpo, e agora eu morri, vai ficar aqui, um investimento que ficou para trás. Se justifica isso? Ah, mas e o abraço? O abraço do seu filho, você não vai sentir saudade? É matéria. Saudade já foi. A saudade, não, mas... ok. Você pode sentir saudade do abraço. Mas, assim, o espírito, ele vai sofrer porque ele não abraça mais? Aliás, eu diria que o espírito, ele acho que ele dá mais abraços depois que ele parte para o plano espiritual do que enquanto aqui na matéria, né? Mas e quando você vê alguém, Ale, que acaba substituindo, entre aspas, a sua vida? O seu marido, os seus filhos, a sua casa, a sua vida. Eu penso mais nesse lado, a dificuldade. E o que tem? É difícil. É difícil, mas dentro da doutrina espírita, é lícito, isso se justifica? Falar assim, pode sentir mesmo, porque onde já se viu chegar outro e usar a sua casa... Ficar com seu marido. Ficar com seu marido. Ser mãe dos seus filhos. O corpo do seu marido. Onde já se... Ser mãe dos seus filhos. É isso que nós estamos falando. O que está escrito no Espiritismo? Está escrito em algum momento para isso mesmo? Não tá certo. Então, gente. Mas é muito difícil essas coisas. Não estamos falando que é fácil, que é difícil. Estamos analisando aqui, ó, o que está de acordo com a doutrina espírita ou não. E aqui também não está. Aliás, é o que menos está, né? Porque está ligado só à matéria. Toda a insegurança, vamos botar insegurança tudo nesse pacote aqui, ó, da insegurança.
Se justifica? Não, fui eu que falei, não justifica mais. Muito Agora pelo pensando. contrário, né? A doutrina espírita nos dá o quê? Segurança. Ela vai lá e dá segurança para a gente olhar para tudo isso daqui e entender tudo isso, né? Não nos salva também. Então, também não é salvacionista, porque não é o conhecimento da doutrina que nos salva. É a prática de tudo isso aqui, é o que a gente está fazendo. E a aceitação? Aceitar a morte, né? Não aceitar a morte. Não justifica também. Não justifica, né? A gente não pode ter medo de não aceitar a morte ou não aceitar a partida de alguém. Ok. Vamos fazer uma coisa agora? Olha para o quadro de novo. Pouquíssimas questões materiais, né? Gerando sofrimento para a gente. Então, a gente vem aqui, ó, para isso aqui, praticamente nada, né? Nossa, todas as questões aqui que ficaram para a gente espirituais, né? Mas, ó, aqui justificou? Não. Aqui justificou? Não. E aqui? Não. 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 Não e não. Opa. Opa. E aí? O que sobrou para nós? É a única que justifica porque vem do sentimento de amar? É isso? É, exatamente isso. Porque é uma forma de amor. E a saudade é só um amor na ausência. Né? Saudade não tem nada a ver com apego. Ninguém tem saudade do corpo, da casa, do não sei o quê. Não, aí é apego. Saudade é amor. E é por isso que amor dói. Porque é só o amor que ensina. E a gente só aprende pela dor. Isso que eu ia falar. Dói, mas é necessário. É por isso que Madre Teresa chega e fala assim, ó, só quem ama sabe o que é sentir dor. E só é amor quando dói. E ninguém entendeu nada quando ela falou isso. E era a mesma coisa que Jesus falava, em outras palavras, né? Não é o que gera sofrimento, é só o que dói. É só o que está de acordo ali, ó, com o que a gente já sabe. Olha a limpa que nós fizemos nesse quadro, gente. Olha a limpa que ficou aqui, ó. E aí, todos os 12 pontos que a gente levantou aqui, do nosso receio, de tudo que a gente, o que eu vou sentir, né? Com o que eu vou lidar? A gente colocou 12. Olha aí o que ficou. Dentro do que a gente já sabe. E ninguém contou aqui ou empurrou isso aqui goela abaixo. A gente construiu aqui dentro do que a gente sabe, né? O que falta fazer, então? Vale a pena gastar tempo, vale a pena gastar energia e sofrer? Sofrer por quem partiu? Vale a pena a gente gastar energia e tempo alimentando e nutrindo um sentimento de perda? Nunca mais eu vou ver. Oi, Ju. Eu ia falar para você, né, que eu tive a experiência de perder um filho e nós todos é uma dor muito grande e nós todos assim o espiritismo ajuda muito a direcionar a gente a pegar esse amor que a gente teve pelo filho, né, que continua, e doar para as outras pessoas, né? Então a gente transforma a dor em amor e isso ajuda muito a gente. Então o amor, ele trata muito bem a gente. Desculpa, eu me emocionei, mas assim, valeu a aula. O amor transforma a gente. A gente Valeu. consegue
levantar de novo. Valeu, pronto, valeu a aula, né? Porque o que é amor, gente? Amor é isso, é assim, ó, dói, Ju, dói até hoje, e vai continuar doendo até o último suspiro que vocês derem aqui. Só vai parar de doer quando reencontrar. Enquanto estiverem distanciados, vai doer. Agora, a pergunta é assim, essa dor diminui algum ponto o amor que sente por ele? A gente consegue conviver com isso, o amor fortalece muito a gente. E o amor é capaz de transformar as ações, movimentando para outras pessoas. Caramba, pelo amor de Deus, o que Jesus dizia pra gente? O que ele pedia, se não isso? Isso. Exatamente isso. Ó, amor é amor, você sente, acabou, não vai mudar, não vai diminuir. Agora, ele pode aumentar, e como que ele aumenta? Ele aumentou através da dor, da separação, porque foi a dor e a separação que foram capazes de aumentar tanto esse amor para ele ser dividido com outras pessoas. Ó, para mim, valeu. Não, acho que não preciso falar mais nada. Encerrou com a Ju, né? Valeu. A Ju é especial. Valeu. É especial. Esse grupo tem um fator vivo dentro da gente. Se alguém não pode alguma coisa, quem é a primeira pessoa que se coloca na frente é a Juliane. A gente tem um exemplo dentro da gente, dentro do nosso grupo, que a gente tem que seguir. E é muito forte esse exemplo. E ó, a gente está falando de um amor, vocês estão falando de um amor que nasceu da dor mais profunda que alguém pode sentir aqui, que a gente já falou tantas vezes também, né? Porque não é da dor de perder o namorado, não é da dor de perder o carro que bateram, não, é a dor de perder o amor maior. Então, por que valeu? Porque eu espero que alguma coisa tenha tocado em cada um, né? Acendido. É isso. Nós estamos aqui para isso. Para amar com coragem, com transparência, parar de se queixar e com tudo aquilo que a gente escreveu aqui, ó, nós limpamos o quadro e ficou a dor e ficou a saudade. E essa vai ficar até o dia que reencontrar. Até lá, tudo bem sentir saudade. Tudo bem doer, tudo bem chorar. Mas só vai curar quando isso se transformar em amor de verdade, que é aquele que a gente não precisa ficar falando, não, a gente sente. Ju, você é o exemplo pra gente, e eu vou dar uma sugestão, fale mais, por favor. Nos ensine mais, por favor. Obrigado, Ju, é isso aí. Por mim, tudo bem. Se alguém quiser colocar ainda alguma coisa. Você é maravilhosa. Te amo, Ju. Parabéns, Ju. Ale, eu queria só colocar assim, né? Realmente o que todo mundo fala, eu assino embaixo. A Juliane é um exemplo. E por que é tão difícil para a grande maioria e tão simples quando a gente fala o amor, né? Por que para a gente ainda é tão complicado e tão difícil estar nesse estágio? É isso que quando a Juliane se pronunciou, eu também me emocionei e me perguntei por que é tão difícil para a gente ainda tanta coisa, e se através desse quadro, né, a gente pegou a gente coloca tantas coisas na cabeça e deixa realmente de amar por várias coisas.
Obrigada, Ju, pelo sua conclusão da aula. E eu queria entender por que a gente ainda teme em continuar aí com grandes erros e deixar de amar, que é a coisa mais simples, né? O microfone está fechado, né? É exatamente aí que está o negócio. É mais fácil do que a gente imagina, né? É mais fácil do que a gente imaginou ser até hoje. Só tem que fazer. E a gente não precisar passar por uma dor tão atroz para virar a chave, né? Não precisa. A gente não precisa chegar. Assim, tudo que acontece com cada um de nós é o necessário. Ok. E jamais vai ser visto como castigo, né? Precisava passar por isso, não. Mas a gente não precisa chegar na dor mais profunda para acordar. É que a maioria de nós está nessa ainda, né? De novo, quem tiver a oportunidade, no link que eu mandei, depois eu mando de novo, assiste a palestra. Porque é isso aí. Chega de... A gente fica numa zona aqui, ó. A gente fica na zona mediana aqui. E esperando que alguém lance uma corda e puxe a gente para cima. Não, a gente vai ter que ir. E às vezes vai doer, né? Mas tem que ir. Tá bom? E, Alexandre, como a Joana colocou lá, a importância da gente falar sobre a morte, né? Que é fundamental. Quer dizer, hoje, olha todo o nosso entendimento. A gente falou de uma maneira assim tão clara, tão esclarecedora, e como é importante, né? Pois é, olha o que saiu daqui falando de morte. E a gente acabou aonde? No amor. No amor. Né? Acabou. Alexandre, eu comecei e continuo falando, porque o assunto morte é muito sério, né? Eu comecei dizendo, né? Perdi o pai antes de nascer. Agora, uma coisa eu sempre digo, o mais importante na minha vida foi amar. Eu não tenho nenhum medo. Eu pago o preço que tiver que passar, do sofrimento, da dor, mas eu sempre amei muito, sempre perdi muito, e vou continuar a vida inteira amando muito, de todas as formas, de todos os tipos de pessoas, de todos os tipos de amores. Eu acho que se não sabe amar, ou se não tem coragem, não viveu. Isso eu falo não por achar bonita, porque eu realmente só sinto vida, só vivo se eu estou amando. Amando qualquer pessoa, qualquer situação. Por mais que dor, eu sei que às vezes a gente paga um preço pesado. É doloroso. Eu tive muitas perdas, muitas. Mas é o que vale a pena na vida. Sem amor não tem porquê, não tem razão. Obrigada pela aula de todos vocês, pelos exemplos. Eu comecei com bastante dúvidas. Acho que vou continuar sempre tendo as minhas dúvidas, minhas questões, mas aprendo muito com vocês. Mudei muito, mas o amor sempre foi o essencial na minha vida e vai continuar sendo. Beijo. Obrigado, gente. Tá em condições aí, Rê? Tá, então vamos. É uma responsa, né? Depois dessa aula, meu Deus do céu, vamos lá. Ó, vamos fechar os nossos olhos, permitir que a gente entre em contato com esse sentimento do amor, que ele possa crescer, como a gente vem aprendendo, mas que a gente possa atuar e agir cada dia, nos nossos pensamentos e com as pessoas que a gente também ama e também com os nossos inimigos, porque todos merecemos o amor. Que a gente tenha uma boa semana e que assim seja. Obrigado, gente. Boa semana.
Obrigada pela aula, pelas reflexões. Tchau, pessoal. Boa semana para todos. Boa semana, obrigada. Fiquem com Deus, ótima semana. Tchau, gente. Beijo.